além da gente viver egoisticamente, né? Sem prestar conta e sem prestar atenção também às coisas do Senhor, corremos o risco de ficarmos instáveis e acharmos que estamos fora de controle, sem controle da situação, e a verdade é que nunca estivemos no controle da situação, né? Quase um ano atrás, tive uma experiência de trabalho, até uma coincidência, não é coincidência, né? Mas vamos dizer que sim, do Mateus comentar sobre profissão. Quase um ano atrás, tive uma experiência de passar uma situação ruim no trabalho, de ser pressionado e não concordar com a pressão, mas ter que pressionar a minha equipe também. Isso me incomodou bastante durante um fim de semana, e não era para incomodar tanto, mas eu não estava conseguindo prestar atenção em coisas do acampamento. Acho que a gente estava no acampamento Santo Amaro, as pregações muito boas, os ensinos muito bons, e eu não conseguindo prestar atenção nos ensinos, porque minha cabeça estava na sexta-feira ou quinta-feira, que era feriado na sexta, na quinta-feira no trabalho. Ficou para trás e eu remoendo aquele negócio na cabeça. E não consegui prestar atenção nos estudos durante o dia, e de noite não estava conseguindo dormir. Aí eu lembrei daquele trecho que o Senhor Jesus fala que o meu fardo é leve, meu jugo é suave, meu fardo é leve. E tive que orar, e depois de uma oração, pedindo ao Senhor para deixar o fardo mais leve, que era o fardo dele também, eu consegui descansar no Senhor e dormir aquela noite. Mas estava muito estranho. Mas eu conto isso não para glorificar também nada a meu respeito, mas para lembrar quantas vezes a gente passa por alguma situação na nossa vida. Creio que cada um pode contar uma experiência diferente de inquietação, coisas cotidianas, não necessariamente fruto de pecado, mas acaba se tornando um pecado por não confiarmos no sossego que o Senhor Deus nos dá. Quantas situações a gente pode contar que depois da gente ajoelhar perante o Senhor e pedir a ajuda dEle, Ele nos socorreu e nós conseguimos avançar. Então, eu creio que cada um dos irmãos tem pelo menos uma experiência para contar nesse contexto, nesse assunto. E pensando nisso, sobre esse livramento do Senhor, recentemente estava pensando como que a gente lida nessas situações de angústia, de inquietação. O significado de angústia não é apenas uma tristeza profunda, mas também inquietação, ansiedade, aflição intensa, ânsia, agonia. Isso eu peguei do dicionário. Então, sofrimento e tribulação também são sinônimos de angústia. E quando passamos por isso, não necessariamente por pecado, o que nós fazemos? Qual o recurso que a gente faz? E quanto tempo também a gente demora para achar esse recurso, né? Como comentei no começo, a gente acha que a gente perde o controle, mas a gente nunca esteve no controle da situação. E é o Senhor que guia todas as situações e permite as situações acontecerem. E a gente, enganados por nós mesmos, pelas nossas mentes, achamos que estamos, pelo menos um pouco espaço de tempo, no controle da situação. E pensando nisso, eu lembrei de um versículo, João 3, versículo 14, é muito conhecido. A minha linha de raciocínio é meio pulando para um lado para o outro. Mas, pensando assim, na dificuldade que a gente está, na dificuldade daquele momento, começo a pensar qual que é a origem da razão das coisas, né? Por exemplo,
Sou salvo pela graça do nosso Senhor Jesus. Qual a origem da salvação? Onde tudo começou? Onde que foi me apresentado? Onde foi apresentado para nós o nosso Senhor Jesus Cristo? Então, nós lembramos dele morto na cruz. O Felipe também leu várias passagens sobre isso. Então, pensando, estou aqui numa dificuldade, como que eu posso voltar lá no início e pensar como isso tudo começou, o que tem que fazer sentido daqui para frente? E a gente volta no começo da nossa vida cristã, a gente volta os olhos para a cruz. Então, nesse versículo 14 de João 3, fala: do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Aqui, nosso próprio Senhor Jesus está lembrando de uma situação do Antigo Testamento que foi colocado em destaque um objeto. E a gente vai ver isso daqui agora. Mas aqui em João 13 ele já está predizendo também a sua morte, como que ele seria morto, como que ele morreria. Então, levantado, exposto para todos verem, e ali na cruz, onde a nossa mente pode ir viajar nesses momentos tristes. É muito fácil falar, e muito generalista também falar, quando estamos passando por uma situação ruim, ou vocês estejam passando alguma situação ruim, eu chegar e falar para vocês, para qualquer um de vocês, falar assim: nosso Senhor Jesus livra a gente e tudo certo. É quase a mesma coisa falar para um perdido: Jesus te ama, e não explicar mais nada a respeito disso. É muito generalista e muito básico. Então, voltando para esse assunto, estou numa situação angustiante, atribulada. É muito fácil falar: olha para o Senhor Jesus, mas não explicar ali o porquê e nem aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Vamos ver, então, sobre essa comparação que o nosso Senhor Jesus fez com a forma que ele iria morrer. Vamos ver como que aconteceu isso lá com Moisés, quando ele levantou a serpente de bronze. Números 21, tem ali essa história. Versículo 4. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, e mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor e que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Aqui também fala de comida e bebida, né? Então tá tudo interligado aqui com o assunto hoje de manhã. Nesse exemplo aqui, nessa história aqui, pedaço verídico de história, o povo de Israel tinha pecado contra o Senhor, estava impaciente, já tinha alguns dias, né, que estava no deserto, e começou as reclamações ali. E vieram as consequências disso também. O Senhor enviou serpentes abrasadoras, e mordiam, e algumas pessoas morreram também. Algumas não, fala, muitos do povo de Israel morreram ali. E o Senhor proveu um recurso para eles. Eu imagino que não seria todo o povo de Israel que estava pecando a todo momento também. Lógico que o Senhor é justo. E essas pessoas aqui eram picadas pela cobra, mordidas pela cobra,
e morriam também. O Senhor proveu um recurso. Eu imagino a situação, tem algumas cobras andando aqui, venenosas, eu vendo algumas pessoas morrendo ali, ou na casa do meu vizinho, e eu com medo dessa cobra aqui, mas tendo que focar para uma cobra de serpente de bronze. Ou já fui mordido pela cobra, eu com medo de ser mordido de novo, eu tentando esquivar de uma cobra, mas tendo que fitar os olhos para uma cobra exposta num madeiro, uma cobra de bronze. Às vezes, na nossa angústia, no momento que estamos passando, eu sou muito novo para falar de experiências da vida, mas às vezes, quando a gente está passando por momentos tristes assim, não necessariamente por pecado, acabamos olhando demais para o lado e esquecemos do foco que deveríamos ter. Isso me faz lembrar também da história de Pedro, quando nosso Senhor Jesus estava andando sobre as águas. Em Mateus capítulo 14 tem a narrativa dessa história. Pedro, vendo nosso Senhor Jesus andando sobre as águas, fala: eu também quero ir, eu vou. O Senhor me chama aí que eu vou. E ele foi, e ele andou sobre as águas. Só que ele viu e da forma que ele pode salvar a gente. Nessa situação que eu contei, da experiência profissional minha, é muito fácil a gente buscar solução nas nossas próprias forças, uma concentração própria do que a gente pode, o que a gente está errando, que a gente pode consertar, e esquecer de procurar a direção do nosso Deus para que nós possamos agradar a Ele e fazer as coisas mais focado nele do que tentar errar menos olhando para o nosso lado. Então, assim não contar Deus te dá em herança. Creio que ainda não é esse versículo, mas aqui pode explicar um pouquinho mais sobre a maldito, como nós já lembramos hoje na Senhor Jesus Cristo, ele sofrendo ali todas a pena justa que era proposta para nós, todos os pecadores, somente ele poderia, como sendo o único que poderia pagar essa dívida. Isso nos lembra a respeito da expiação dos nossos pecados, ele sendo nosso substituto ali na cruz. Mas ele também, o próprio Senhor Jesus Cristo, fala sobre a missão dele, perto de onde o Felipe leu, em Mateus 11, um pouquinho antes. Mateus 20, perdão. Mateus 20, versículo 19. Diz assim: e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. A cruz, como sendo objeto, é difícil a gente desassociar a cruz com o nosso Senhor Jesus Cristo, ou nosso Senhor Jesus Cristo com a cruz. A cruz representa, tudo que ela representa é por causa do nosso Senhor Jesus Cristo também. E o nosso Senhor Jesus Cristo, desde a antiguidade, já estava prometido morrer, não ser outra forma de morrer. Como o Senhor Jesus Cristo poderia morrer de uma forma diferente, sem ser no madeiro? Mas na própria lei que a gente viu lá em Deuteronômio, fala que ali a pessoa era maldita. Nosso Senhor Jesus Cristo levou sobre si todas as formas de maldição que que somos merecedores, né? Então, aqui a gente vê que nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava predizendo a morte e morte de cruz. E tem outro versículo também que nós podemos ler, que é João 13,16, ele deveria morrer, e não por motivo qualquer, mas por amar o mundo, ele deveria morrer. E aqui eu posso abrir um parêntese para falar um pouquinho mais sobre a cruz, sobre a forma que o nosso Senhor Jesus Cristo, o que
quais coisas além que ele representa, além de ser um substituto. E isso eu vou deixar mais para frente para a gente estudar, mas o foco principal que eu quero trazer aqui, da mesma forma que Moisés levantou a serpente e curou, as pessoas deveriam ignorar, entre aspas, mas ignorar as cobras que estavam perto e focar para aquela cobra estendida ali no madeiro. Podemos também ignorar situações, a gente vai ver um pouquinho mais detalhado também, situações que acometem nosso dia a dia e buscar no Senhor a ajuda dEle para Ele nos mostrar e nos livrar dos sentimentos, das próprias situações e todas as consequências que essa angústia, que essa inquietação traz para a gente. Sei que é muito fácil dizer, é muito mais difícil na prática, mas experimentando, o nosso Senhor Jesus pode sim, e Ele é suficiente para nos livrar de todas essas situações. Então, convido os irmãos para a gente focar os olhos no nosso Senhor Jesus Cristo, na cruz, a partir da cruz, e buscar dEle e receber dEle também todos esses benefícios que Ele pode nos trazer. E mais para frente, se Deus permitir, a gente vai focar em cada benefício que a gente encontra na Escritura, benefícios vindos da cruz, o que ela representa ali, qual que é o significado e o que ela pode oferecer a partir dali. Lógico, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é suficiente para todas as coisas, mas na cruz, dali, o que a gente tem nas Escrituras que pode nos ajudar a entender os benefícios que ela nos traz. Amém.